Então João Batista, ele faz ali um batismo de arrependimento de pecados. E depois nós vamos ver Jesus perguntando para os religiosos: o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Então eles não podiam dizer nada, não podiam responder nada para Jesus, porque eles sabiam que era de Deus. E se eles dissessem é de Deus, foi realmente de Deus, Jesus perguntaria para eles: por que vocês então não se batizaram? Então, porque não quiseram se humilhar, essa é a verdade. Não queriam se converter realmente a Deus. Então, João Batista veio trazendo o arrependimento de pecados das pessoas. Quando eles se batizavam nas águas, eles estavam realmente confirmando esse arrependimento. E eles estariam prontos esperando o Messias, que já estava ali e eles não sabiam. Então veja que o cristianismo não é uma fábula, uma história contada por alguém, inventada, nada disso. Pode ser comprovado tudo que está escrito na palavra de Deus, e os resultados daqueles que acreditam nisso, daqueles que realmente entregam-se a Deus, é visto por todos. Há o quê? Uma mudança de vida, um novo nascimento. Então existe uma ação de Deus naqueles que leem a Bíblia, que acreditam na Bíblia. Tópico 2, discipulado através dos fatos. A palavra grega katecheo, traduzida como informado ou instruído no versículo 4, deu origem à palavra portuguesa catequese. Esse vocabulário significa também doutrinar, ensinar e convencer. Nesse contexto, possui o sentido de discipular. Lucas escreveu seu evangelho para formar discípulos. O discipulado, para ser autêntico, deve fundamentar-se na veracidade dos fatos da fé cristã. Nos primeiros versículos do seu evangelho, Lucas revela, portanto, quais seriam as razões da sua obra. Lucas 1, de 1 a 4. O terceiro evangelho foi escrito para mostrar os fundamentos das verdades nas quais os cristãos são instruídos. Então, qual o objetivo do evangelho de Lucas? Olha aí, são três coisas aí que a palavra no original catequese significa. Olha aí: doutrinar, ensinar e convencer. Então, doutrinar quer dizer o quê? Colocar o fundamento da fé. Então, doutrina. A doutrina não muda. Costume muda, a doutrina não muda. Então, doutrina. Ele estava ensinando uma doutrina. E ele estava fazendo mais o quê? Ele estava ensinando. E o trabalho de convencimento, então, viria através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Lucas escreveu visando exatamente o quê? A conversão de todos aqueles que lessem o seu livro, lessem o seu evangelho. Então, Lucas diz bem claro que ele está escrevendo para pôr em ordem os fatos, organizar tudo para que fosse compreendido claramente por todos aqueles que desejassem saber sobre Jesus. Na parte 3 nós temos aí a universalidade da salvação. Tópico 1, a história da salvação. Tópico 2, a salvação em seu aspecto universal. Então, tópico 1, a história da salvação. A teologia cristã destaca que Lucas divide a história da salvação em 3 estágios: o tempo do Antigo Testamento, o tempo de Jesus e o tempo da Igreja. O terceiro evangelho registra as 2 primeiras etapas e o livro de Atos a terceira, Lucas 16, 16. No contexto de Lucas, a expressão a lei e os profetas é uma referência ao Antigo Testamento, onde é narrado o plano de Deus para o povo de Israel. A frase anunciado o reino de Deus se refere ao tempo de Jesus, que através do Espírito Santo realiza e manifesta o reino de Deus. O tempo da igreja ocorre quando o Espírito Santo, que estava sobre Jesus, é derramado sobre os crentes. Então, quando Lucas cita a lei e os profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então, depois daquele período ali interbíblico, onde não houve ali a manifestação de profetas, então agora vem João Batista. Então, agora é um aparecimento de um profeta, e esse profeta vai trazer o quê? Vai trazer a mensagem de que o reino de Deus está próximo, que o Salvador está chegando. Então ele conclama, ele proclama a mensagem de arrependimento e, ao mesmo tempo, convoca as pessoas a se arrependerem, provando que estão arrependidos, se batizando. Então Lucas registra isso. Depois, Lucas vai falar da chegada do reino de Deus entre os homens.
Então Jesus está ali e ele então traz na sua pregação o arrependimento de pecados, porque é chegado agora o reino dos céus. Todo aquele que se convertesse, que cresce nas palavras de Jesus, entraria então para o reino de Deus. Então Lucas narra agora a história de Jesus como um homem pregando o evangelho e convencendo os homens de que ele era Deus através dos sinais, prodígios e maravilhas. Deus confirmando que ele era seu filho. Tudo isso pela ação do Espírito Santo que estava em Jesus. E depois Lucas escreve em Atos dos Apóstolos a terceira etapa, que é falando do início da igreja, do trabalho da igreja, sempre aí inspirada, controlada, dirigida pelo Espírito Santo. Então o mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito Santo que vem, que é derramado sobre os discípulos. E até hoje, então, está aí a operação do Espírito Santo através da igreja. Tópico 2, então, a salvação em seu aspecto universal. O aspecto universal da salvação revelado no terceiro evangelho pode ser facilmente observado pelo seu amplo destaque dado aos gentios. O próprio Lucas endereça sua obra a um gentil Teófilo, Lucas 1, 1 e 2. A descendência de Cristo, o Messias prometido, vai até Adão, o pai de todos, e não apenas até Abraão, o pai dos judeus. Fica, portanto, revelado que os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano salvífico de Deus. Lucas 2, 32, 24, 47. Destaque especial é dado para os samaritanos. Lucas 9, 51 a 56, 10, 25 a 37, 17, 11 a 19. Há ainda outras particularidades do Evangelho de Lucas que mostram o interesse de Deus por toda a humanidade, especialmente os pobres excluídos. Lucas 19, de 1 a 10, 7, 36 a 50, 23, 39 a 43, 18, 9 a 14. Então esse aspecto de salvação para todos está bem claro no Evangelho de Lucas. Ele fala muito claramente sobre essa salvação para todos e no seu Evangelho ele fala muito sobre gentios, ele coloca muito a ação de Deus com referência aos gentios. Ele já começa escrevendo para o gentio. Então durante a sua escrita ele vai colecionando material e ele vai mostrando que realmente os gentios também estão no plano de salvação de Deus. Tanto é que ele fala de samaritanos, né? Ele fala das mulheres, ele fala dos romanos, daquelas personagens que se converteram. Então ele fala muito claramente dessa ação de Deus. Enquanto os outros evangelhos citam a genealogia de Jesus até Abraão, falando então do povo judeu apenas, a genealogia que Lucas apresenta vai até Adão. Então ele fala de todos os homens, todos os descendentes de Adão. Por que ele faz isso? Porque ele não está falando apenas da salvação dos judeus, mas ele está falando da salvação de todos os povos, tanto judeus como gentios. E Lucas também cita muito os pobres, os excluídos da sociedade, exatamente porque nos outros evangelhos se fala muito de um povo puro, santo, separado. Então, não mostra muito esse evangelho atingindo aqueles que não são judeus. Na parte 4, a identidade de Jesus, o Messias esperado. Tópico 1, Jesus, o homem perfeito. Tópico 2, o Messias e o Espírito Santo. Tópico 1, então, Jesus, o homem perfeito. No Evangelho de Lucas, Jesus aparece como Filho de Deus, Lucas 1,35. E Filho do Homem, Lucas 5,24. São expressões messiânicas que revelam a deidade de Jesus. A primeira expressão mostra Jesus como verdadeiro Deus, enquanto a segunda, que ocorre 25 vezes no terceiro Evangelho, mostra-o como verdadeiro homem. Ele é o Filho do Homem, o homem perfeito. Ao usar o título Filho do Homem para si mesmo, Jesus evita ser confundido com o Messias político esperado pelos judeus. Como homem perfeito, Jesus era obediente a seus pais, todavia estava consciente de sua natureza divina. Lucas 2, de 4 a 52. É como um homem perfeito que Jesus enfrenta e derrota Satanás na tentação do deserto. Lucas 4, de 1 a 13. Então veja só que no Evangelho de Lucas, Jesus tanto é citado como Filho de Deus, como é citado como Filho do Homem. E nós sabemos que Lucas escreve muito claramente sobre isso. Então ele fala da deidade de Cristo. Ao mesmo tempo, ele é 100% Deus,
ao mesmo tempo ele é 100% homem. E Lucas explica bem claramente que ele é o homem perfeito. Ele é o que Adão deveria ter sido, mas Adão desobedeceu a Deus. Então Jesus veio na perfeição. Veja bem que Adão não teve como pai um homem. Então, ele poderia ter sido perfeito, mas ele decidiu pecar. Ele decidiu transgredir uma ordem de Deus. Então ele pecou. O primeiro Adão pecou, falhou, perdeu a imagem e semelhança de Deus. Jesus veio para consertar isso. Jesus veio mostrando que um homem sobre a face da terra, em comunhão com Deus, sendo obediente a Deus, ele pode ser perfeito. Então Jesus era o homem perfeito. E ele é revelado então como um homem perfeito no Evangelho de Lucas. E Jesus, usando aí o título de Filho do Homem, ele quer com isso mostrar para os judeus que o Messias não é um general que vai combater os inimigos, destruir os inimigos e colocá-los no governo do mundo. O reinado de Cristo sobre a terra vai acontecer? Vai, no milênio. Mas é Jesus governando, não são os homens governando. É uma grande diferença isso de entendimento. E os judeus queriam que eles governassem. Eles queriam um general para combater, vencer todos e colocá-los no governo. Lucas narra então que Jesus era tão humano que ele era obediente a seus pais, era sujeito a seus pais. Agora mostra também que Jesus é Deus derrotando Satanás numa luta espiritual. Então, Lucas mostra aí as duas faces aí de Jesus como Deus e como homem. É interessante nós olharmos aí para Ezequiel e vermos aí aquele ser com 4 faces.